Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Quinta-feira, 24 de novembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Baixa qualidade de ensino. O Ministério da Educação vai cortar 50 mil vagas em universidades públicas e privadas. Ilha Fiscal, um patrimônio que guarda histórias do Império e dos primeiros anos da República. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Até o fim do ano, o Ministério da Educação vai cortar 50 mil vagas em universidades públicas e privadas por causa da baixa qualidade de ensino. 4 em cada 10 instituições têm notas consideradas insatisfatórias na avaliação do MEC. 683 universidades tiraram nota abaixo da média, a maioria instituições privadas. O índice do Ministério da Educação avalia a qualidade dos cursos superiores, com base em critérios como a estrutura, o currículo dos professores, além do resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. Uma nota menor que 3, numa escala que vai de 0 a 5, é considerada insatisfatória. Apenas 27 universidades das 1.828 avaliadas conseguiram a nota máxima. 16 são públicas e 11 privadas, distribuídas nas regiões sul e sudeste do país. A Unicamp teve a melhor pontuação entre as públicas. Entre as particulares, a mais bem avaliada foi a Escola Brasileira de Economia e Finanças. A punição para as notas baixas vai ser o fechamento de 50 mil vagas em universidades públicas e privadas do país que tiveram resultados insatisfatórios em pelo menos 2 anos. Os cortes vão ser anunciados na semana que vem e começam pelos cursos de medicina. A redução das matrículas atinge pela primeira vez todos os cursos da área de saúde. Administração e ciências contábeis também entraram na lista. Nós queremos impulsionar aquelas que têm compromisso com a qualidade e restringir as atividades daquelas que estão com dificuldade, até que essas dificuldades sejam saneadas para que elas recuperem a liberdade que tinham de criar cursos, de expandir os processos seletivos. Um novo retrato do Brasil. O censo 2010 do IBGE revela que os brancos já não são maioria entre os brasileiros. Mostra também que a população está envelhecendo e que as mulheres estão tendo menos filhos e engravidando mais tarde. 3 de cada 10 só são mães depois dos 30 anos. Cláudia e Hernan estão juntos há quase 4 anos, mas pelo menos por enquanto o casal não pretende ter filhos. A gente precisa, antes de mais nada, ter condições financeiras para ter filhos e uma estabilidade financeira maior. Vocês pretendem esperar quanto tempo, assim, mais ou menos, até ter filhos? Já estão juntos há 4 anos, mais ou menos quanto tempo? Pelo menos mais uns 2 anos. Números do censo 2010 mostram que o Brasil está mesmo se tornando um país onde as mulheres têm menos filhos e são mães um pouco mais tarde. Em 2000, cada brasileira tinha de 2 a 3 filhos. Hoje, esse índice caiu para menos de 2, uma diferença de quase 22%. E 3 em cada 10 mulheres engravidam com mais de 30 anos. O trabalho e a conciliação doméstica começa a ficar mais difícil. O censo também revela que mais pessoas estão morando no exterior. Há registros de brasileiros em 193 países. Mais da metade são mulheres. O principal destino, os Estados Unidos. Palco de acontecimentos históricos, como o Dia do Fico em 1822 e ainda a assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravatura, o Paço Imperial está de volta ao roteiro cultural do Rio de Janeiro. Construído em 1743, o prédio foi casa de governadores e vice-reis, até ser transformado na residência oficial da família real portuguesa, que em 1808 veio morar no Brasil. Eu acho que é a única vez que uma potência, como Portugal era, teve sua capital nas Américas e no Hemisfério Sul. Quando o rei volta para Portugal, 15 anos depois, torna-se sede do Império, com Pedro I e Pedro II. O prédio, que desde 1985 foi transformado em centro cultural, acaba de passar por uma grande reforma. Foram investidos quase 3 milhões de reais para restaurar todas as estruturas, do piso
ao teto. Paredes foram derrubadas para revelar arcos como este, antes escondidos. As salas ganharam sinalização como esta, contando um pouco sobre a história de cada ambiente. Neste aqui, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Depois ela veio até esta sacada e mostrou o documento que acabava definitivamente com a escravatura no Brasil para uma multidão que lotava a praça. A reforma preservou as características históricas do paço. Agora, as seculares portas e sacadas vão estar lado a lado com obras de arte. O resultado pode ser visto na exposição Arte Brasileira e Depois. São quase 190 obras que levam o visitante numa viagem por um século da arte brasileira. Depois de 8 meses fechado, o Paço Imperial reabre as portas ao público vestido de gala, pronto para atrair antigos e novos olhares. Vou olhar com carinho esse lado aqui que tem tantas histórias do nosso Brasil. Pão, biscoito, cachorro quente, chocolate. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar. Pão, biscoito, cachorro quente, chocolate. O Jornal Visual vai mostrar a Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. Um patrimônio que guarda histórias do Império e dos primeiros anos da República. É preciso navegar pela Baía de Guanabara para chegar à Ilha Fiscal. Em poucos minutos, ele aparece. O castelo que serviu de posto de fiscalização do Ministério da Fazenda ainda no final do século XIX. A cor verde é uma referência à família Bragança e à monarquia. Parece um palácio de contos de fada, com importantes adornos e colunas de pedras retiradas do Morro do Pasmado, na zona sul do Rio. Coloridos vitrais ingleses e pisos que parecem ter sido bordados com uma dezena de tipos de madeira, todas nacionais. Diz a lenda que nas poucas vezes que vinha à Ilha Fiscal, o imperador gostava de parar aqui na varanda do 2º andar do castelo para apreciar a vista e tomar água de coco. Ele não tinha ideia dos rumos políticos que o país tomaria. O trono estava bastante ameaçado. Apesar do imperador ser muito popular no seio da população, no seio do grande público, a monarquia estava pelas tabelas com as elites. As elites todas já haviam passado para o lado republicano. Inaugurado em 1889, o prédio coleciona curiosidades. Mas é a história do último baile do Império que mais atrai visitantes à Ilha Fiscal até hoje. Ele aconteceu no mesmo ano da inauguração, 6 dias antes da proclamação da República. Foi dada no sábado, dia 9 de novembro, para 2.000 pessoas. Houve uma superabundância de pratos e bebidas, 14 pratos servidos à francesa, imagina que loucura. Bebidas assim, 36 tipos de vinhos diferentes em mais de 3.000 garrafas, 10.000 litros de cerveja, 5 litros para cada convidado, 100 caixas de água mineral e nenhum banheiro. Foi a Baía de Guanabara que pagou o pato aquela noite. Já na República, o artista Francisco Aurélio de Figueiredo pintou esta tela, exposta no Museu Histórico Nacional. Grandiosa, como o baile oferecido a aliados políticos chilenos e o próprio imperador Dom Pedro II. O quadro é um importante registro do último grande momento do Império. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Assista agora ao Repórter Brasil. Bom dia.